Vamos brindar, né? Vamos brindar. É isso aí. É isso aí. Saúde. Saúde. Então, vocês estão por dentro aí dessa polêmica do Elon Musk versus Alexandre de Moraes, né? Eu acho que seria interessante a gente debater, a gente falar nossas opiniões, o que acontece sobre isso e dar um contexto jurídico também pra gente informar quem tá em casa. O que vocês acham? Eu vi mais ou menos, assim, né? Peguei as notícias, né? Principalmente da parte eleitoral, não é minha praia mesmo, mas a gente acaba vendo, né? Eu sou pós-graduado em Facebook, eu tenho mestrado em Instagram. Mas eu acho que além do eleitoral, isso vai para a liberdade de expressão, né? A atuação do STF, o que está invadindo a liberdade de expressão, o que não, né? Eu acho que a gente podia começar por aí, né? A gente pode... Não, o Elon Musk, com certeza, tá fazendo o papel dele em cima dos interesses dele. Né? Ninguém pode achar que o Elon Musk é o salvador da pátria. O cara mais rico do mundo defendendo os interesses dele. Tá defendendo os interesses dele. Existe abuso? Não, óbvio. Eu creio que sim. Eu creio que sim também. Tá? Agora, ele não tá aqui, salvador da pátria, eu quero ajudar os brasileiros. Ele tá vendo os interesses econômicos e financeiros dele ali. Ele tá... Parece que ele, na Austrália agora, essa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, o premier da Austrália reclamando da postura do Elon Musk, mesmo tipo de situação que tá acontecendo no Brasil, acontecendo lá. Então você vê que é um comportamento... normal dele, onde interessa, porque também ao mesmo tempo o Twitter, né, o atual X, né, ele atua em países em ditaduras e ele não dá um pio sobre o que acontece lá, então porque provavelmente aquele modelo de governo, aquilo ali atende aos interesses dele. Ou pelo menos não atrapalha. Ou não atrapalha, não atrapalha a vida dele ali. Sim, existem situações em que o sigilo é necessário ser quebrado. Eu acho que essa é a discussão. Sim. Né? Eu acho assim, determinadas situações de interesse de segurança pública, interesse nacional, eu acho que sim. De que forma esse sigilo vai ser quebrado? Respeitando o devido processo legal. Eu não acho respeitando o devido processo legal. Isso aí tem que ser respeitado, mas eu não acho nem que a polêmica é simplesmente um sigilo, né? Não é você chegar no ponto de quebrar o sigilo de alguém. Mas, na verdade, é a instalação do próprio processo e a condução do processo até chegar nesse ponto, né? Eu acho que o que causa mais, vamos dizer assim, repúdio, né, na sociedade, nas pessoas que vêm acompanhando a atuação dos tribunais, eu acho que é muito mais relacionado a isso. O cara, ele abre o inquérito, ele toca o inquérito, que ele é vítima do inquérito, e aí, no final das contas, você vira realmente ali o inquisidor tocando o processo. E aí eu acho que essa questão do Musk foi importante por trazer à baila esse assunto, né? Então, as pessoas estão falando muito mais disso, já vinha o movimento falando, só que eu acho que muitas pessoas tinham medo, receio, e ele, por ser um bilionário, tá fora do país e tudo, ele fala o que quiser, extrapola, né? Sim, leva até pra brincadeira quando fala que o Alexandre de Moraes parece o Voldemort, né? Virou a quinta série. Vira a quinta série. É só tirar o nariz que fica igualzinho. Virou a quinta série ali, na verdade. Mas eu acho importante porque trouxe, por exemplo, a gente está debatendo esse assunto aqui, né? E liberdade de expressão é uma coisa fundamental. É diferente, né, dos Estados Unidos, eu acho que vocês também podem comentar nisso, que aqui a gente não tem uma liberdade de expressão irrestrita igual a americana né? Também não é tão irrestrito assim. Os Estados Unidos, quando ele quer também, ele viola todos os direitos civis que ele está a fim de violar. Por interesse da nação, por interesse da segurança pública. Eles também vão fazer a mesma coisa, entendeu? Agora que eles estão para proibir o TikTok. Não, foi sancionada ontem, ou hoje, a lei que obriga, em 9 meses, o TikTok, se não romper relações com o governo chinês, vai ser proibido de atuar nos Estados Unidos. Você tem Street Search, você vai me dizer que também nos Estados Unidos. Isso não é uma questão de censura? Sim, com certeza. Sim. Então, não existe liberdade absoluta, acredito, em lugar nenhum, a verdade é essa. Você quer liberdade absoluta? Vira ermitão. Né? Você vai para as montanhas, vai morar sozinho, você vai ter liberdade, vai ser um náufrago, né? Naufragou, tu vai ter a tua liberdade absoluta ali. Sim. Senão você não tem. Ou então, o maluco, né? O maluco também tem a liberdade absoluta, porque não tem responsabilidade, não tem nada. Não existe. Então, assim, tem determinadas situações que, por interesse coletivo, você tem que abrir mão da sua liberdade. Né? Esse é o contrato social. Olha, eu vou abrir um pouco de mão da minha liberdade, dos meus direitos, para que a gente possa viver em sociedade e que a gente possa dividir, crescer, somar e ter segurança. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Né? A sociedade também emperra. Se todo mundo quiser fazer o que quer. É óbvio que, como advogado, você não tem como defender
determinadas atitudes, determinados abusos. Mas tira o advogado da questão, eu tenho certeza que tem uma parcela da sociedade que avaliza o que tá acontecendo. Tem pelo revanchismo, tem pelo não gostar daquele lado. Tem, mas de certa forma, né? Sempre falava do poder moderador, era os militares, né? Que na verdade hoje o poder moderador do país é o Supremo. Erradamente também, né? Não tem essa previsão em lugar nenhum, como não tem dos militares. Sim, como também não é, exatamente. Como não tem. Mas ele acaba fazendo isso. A gente viu o que aconteceu, o que vem acontecendo com o Bolsonaro como ex-presidente. Tá sendo cozinhado, estão cozinhando o Bolsonaro. Sim. Dentro de um contexto de eleição que vem aí pra gente saber. E aí, qual o interesse? Ele vai disputar, não vai disputar? A gente vai acabar com a carreira política dele? A gente vai prender ele? É isso. Isso tá acontecendo hoje no país. Eu acho que a grande questão nisso tudo é o STF se tornar um alvo fácil dessas críticas por essas decisões que eles tomam muitas vezes. Os ministros dão entrevistas, estão no posicionamento, né? Por exemplo, teve aquele que falou, acho que foi o Barroso, salvo engano, perdeu o Mané, né? Eu acho que isso inflama e torna o STF um alvo fácil dessas críticas. O problema é que, assim, o STF, ele tinha que ser aquilo que humanamente é impossível ser. Perfeito e sem paixões, mas o ser humano é feito de paixões. E o ser humano tá ali julgando, o ser humano tá ali colocando a opinião dele, né? Então você tem ministros que têm suas posições políticas, que têm seus interesses pessoais, e isso acaba influenciando. E aí você pega pessoas que têm interesse em difamar o Supremo, e essas pessoas vão sempre ter algum argumento, tanto de um lado quanto do outro. E esse interesse pode ser, muitas vezes, para desestabilizar o próprio contrato social. O próprio contrato social, exatamente. Aí você pode ter uma esquerda atacando, você pode ter uma direita atacando. Vai de conveniência. Porque você vai descredibilizar o sistema. E aí, por quê? Em favor de alguma coisa. Eu preciso mudar isso aqui de alguma forma. Como é que eu faço isso? Eu vou descredibilizar o sistema. Quando você está perdendo a discussão, você para de atacar o assunto, você ataca a pessoa. Exatamente. Mas aí a gente traz outro problema também, né? Que hoje em dia, eu vejo isso, eu não sei se vocês veem também. Críticas à pessoa, às vezes você ouve críticas direto aos ministros. A gente falou do Alexandre de Moraes aqui, a gente pode usar. E ele personifica a democracia nele, a instituição nele. E às vezes a crítica foi ao CPF, não à instituição, né? Eu acho que isso é complicado. Um pouco a forma de conduzir, né? Que volta no começo ali. É como tá conduzindo esses inquéritos, como você tá se vitimizando dentro dessa questão. Você pode ter críticas a isso, eu acho que é natural. Principalmente se você estiver envolvido. Vamos pegar o 8 de janeiro lá, né? Situação absurda de Lula. Eu acho que é indefensável. Sim, indefensável. Indefensável. Tem que quebrar e invadir órgão público. As pessoas têm que ser punidas. Sim, concordo. Agora, elas têm que ser punidas da forma que elas foram punidas? Não existe um exagero aí? Eu vou te falar, por exemplo, essa semana eu tava revendo o caso, tem um jogador de futebol do Botafogo que atropelou há uns anos atrás um idoso, se eu não me engano, e ele foi condenado a 3 anos e 7 meses em regime de liberdade, né? Porra, ele matou uma pessoa num acidente de trânsito, foi homicídio culposo? Foi, mas ele matou uma pessoa, 3 anos e 7 meses. Os caras foram lá, depredaram e tal. Absurdo. Tem gente condenada a 17 anos. Já condenada. Cadê essa proporcionalidade? Não existe. Você perde isso. É muito bonito quando você tá com raiva daquela parcela, você dizer, porra, lindo, bate palma. Esse cara tá condenado, não tô nem aí pra ele. Agora, se coloca no lugar. Imagina que você vai ser julgado por essa corte em algum momento. Fala, que corte é essa? Tem até uma frase, não, é um texto, na verdade... não lembro a altura agora de cabeça, que ele vem falando assim, vieram buscar os... Eu vi o Abusanja falando dele. Vieram buscar os negros, e eu não falei nada porque eu não era negro. Sim. Vieram buscar os homossexuais, eu não falei nada porque eu não era homossexual. Vieram buscar as mulheres, eu não falei nada porque eu não era mulher. E aí vieram me buscar. E aí não tinha mais ninguém pra falar nada. É isso. Então, assim, eu acho que você tem que defender o direito de todos. Você tem que defender que o Estado seja o mais próximo do justo possível. Porque justiça é um conceito abstrato. Sim. Mas, assim, dentro de uma lógica padrão, dentro de um senso comum, o mais justo possível. Por mais que, às vezes, aquela decisão você se regozije com aquilo, porque é alguém que você não gosta, um grupo. Sim. Aí você tem que falar, cara, mas tá errado. Tá errado. Tá errado. Até porque o poder, ninguém que ganha poder vai abrir mão desse poder depois, né? Sim, e o chicote muda de mão, né? Daqui a pouco... Pode ir pro outro lado. Vide Bolsonaro e Lula aí, entendeu? Você tem aí situações que aconteceram com o atual presidente, né, o Lula, que invalidaram depois o processo,
E você tem agora um ataque direto ao ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Porque quem estava no poder estava atacando um, agora quem entrou tá atacando o outro. E a gente, assim, a verdade, a população, todos nós, vemos parte da história. Né? A verdade mesmo, a gente não vê. Lembram? É muito manipulado. Na verdade, a gente não sabe os interesses que estão em jogo, né? É muita manipulação, há bastante tempo atrás, eu acho que foi final do governo Temer ali, que a ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, falou, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas se vocês soubessem o que eu sei, vocês não dormiriam, né? Então, vai coadunando com o que vocês falam. Exatamente, né? São interesses que a gente não tem noção, né? Na verdade, são interesses econômicos. Normalmente são interesses econômicos que estão em jogo e um grupo que está no poder não está favorecendo algum grupo que está fora e entra nessa disputa. A verdade é essa. E eu acho que o pior aí é você... E a população, todo mundo vira massa de manobra. Vira massa de manobra para um lado pro outro. Eu acho que o ruim é você cercear o direito das pessoas se manifestarem, botá-las amedrontadas. Porque eu penso que informação, como diria Dom Pedro II, informação se combate com informação, né? Uhum. Lógico que a gente tem período eleitoral, falando aqui da minha área, é uma questão muito específica ali, porque é um período curto, fake news corre, então você tem que saber lidar com aquilo ali. Mas, via de regra, informação se combate. Eu acho que a desinformação, que na verdade virou a grande realidade que é mais perigosa até. Essa tem que ser combatida. A desinformação tem que ser combatida. Seja ela feita por um órgão de imprensa oficial ali formalizado, ou por pessoas que estão compartilhando. Mas, de novo, dentro de uma proporcionalidade. É não criar aquilo como um crime mais grave do que um homicídio. No ano passado, eu vi uma pesquisa que falava que o Brasil é um dos países com o maior índice de desinformação do mundo. Cara, mas é impressionante. O que eu recebo é louco. É impressionante das coisas que a gente recebe via WhatsApp, ou então de jornais, a quantidade de mentiras, de informações erradas, de contar mentiras através de verdades, né? Porque isso aí acontece muito. Né? Aquela que a gente brinca que é estatística de futebol, né? Você fala assim, o Flamengo nunca ganhou do Vasco, enquanto o Vasco estava usando um meião branco e batia sol ao meio-dia na tarde de setembro do Rio de Janeiro. É verdade? Mas caramba, que estatística é essa? Eu montei diz nada com nada, para que os números dissessem aquilo que eu quero dizer. Porque, só para conceituar até para quem está em casa, né, fake news é a mentira clássica, né? É mentira pura e simples. E a desinformação eu entendo até como mais perigosa, porque você parte de uma premissa verdadeira e distorce os fatos ali. Exatamente. O Thiago caiu. Bom, beleza, a notícia é o Thiago caiu. Aí o Thiago se jogou no chão quebrando a via pública, ele é um vândalo. É assim que vem a notícia. Verdade é. E aí, como se combate a desinformação? Eu acho que hoje em dia, assim, é mais uma questão cultural e de educação da população mesmo. Que, pelo menos que eu vejo, 70%, 80% que eu recebo, cara, eu leio o título da matéria ou da chamada, do encaminhamento. Fulano de tal disse isso. Falei, cara, a primeira coisa que eu vou procurar, cadê o vídeo do cara falando isso? Porque, assim, é tão absurdo certas coisas que não tem como o cara ter dito isso. É impossível. Informação primária. Aí você começa a ver. Tem hoje sites de fact-checking, né? Vão ver se é verdade ou não. Que também, obviamente, como o órgão de imprensa pode estar corrompido por interesses, esses sites também podem. A gente não tem como acreditar 100%. Mas você começa a pesquisar. O Google hoje, cara, a primeira página do Google hoje dá a resposta. Isso é fato. Você vai conseguir ver por ali, minimamente, se aquilo ali tem alguma credibilidade. E dá pra matar rápido muitas vezes. Eu acho que são duas questões, Lucas. Você tem... Quando vocês falam, eu vou botar um gelo. Opa, vai lá. Você tem a desinformação das pessoas que também não têm capacidade de buscar, de repente, da onde vem a fonte. Total. Né? Porque algumas coisas realmente é difícil de encontrar a fonte, ou então algumas coisas realmente a fonte é fácil. Mas a pessoa não sabe buscar ou não quer buscar. E o segundo cara, a mentira vende muito mais que a verdade. Sim. Não sei se foi o Churchill, mas assim, eu ouvi como se fosse o Churchill que falou isso, né? Que a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade não botou nem as calças. Eu também ouvi como o Churchill. Então, assim, cara, isso é muito verdade. Todo mundo quer ouvir a queda do Thiago. Não, que se a mentira te agrada,
Ela encaixa perfeito ali, né? Nesse contexto. Ninguém quer saber a verdade. A verdade é chata. E nos tempos de radicalização que a gente vive hoje, você quer detonar o seu opositor, né? Independente do que você tá falando. Você não acreditava na capa do lance que o Flamengo ia contratar o Batistuta, ia contratar aqueles caras. Aí você mexeu com o meu coração. Aí não vale. A gente pegava aquela capa de jornal, que aí vale, pô. Era a nossa fonte de... A gente acreditava cegamente que aquilo ia acontecer, né? Você ficava um mês de janeiro ali, se alimentando por jornal. Nossa, eu tinha até ansiedade. Que aquilo ia todo dia. Cara, você vai analisar o contexto histórico, nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer aquilo, nunca, entendeu? Ó, o Felipe... Tivemos uma ajuda aí. Mark Twain. Não foi Churchill. Não foi Churchill. Eu vi como Churchill. Eu também ouvi como Churchill. Ainda bem que tem o Felipe aí pra mostrar que ele está falando besteira aqui na TV. Mas tá certo, mandou bem. Mas assim, a sociedade brasileira, ela demorou muito pra se envolver com política. E quando ela se envolveu, você falou do Flamengo, eu pensei nisso, ela virou um time de futebol. Sim. Você é PT, eu sou PSDB, você é Novo, então eu sou Flamengo, você é Vasco, eu é Botafogo. E assim, a paixão do futebol é a paixão do esporte, cara. Ela não precisa ter sentido. É a paixão. Paixão não precisa ter sentido. Não é racional. Não é racional. Gente, política é racional. Estamos falando sobre... o futuro do nosso país, estamos falando sobre quais posições nós defendemos e queremos para a nossa população como um todo, quais valores devem ser defendidos e quais não. Cara, tem que ser racional. Tem que ser racional. Não existe isso, aí virou briga de futebol. Isso aí. Virou briga Mas de eu futebol. acho até um ponto positivo dentro disso tudo, que as pessoas estão interessadas por política, né? E eu acho que tendem a amadurecer, vocês não acham? Eu acho que, da mesma forma do futebol, tem muita gente ali que não está interessada no futebol. Torce para estar dentro de um contexto. Mas, na verdade, você vai ver os fanáticos, as pessoas que estão ali acompanhando diariamente, você é um torcedor do Botafogo. Você não consegue escalar 3 jogadores do Botafogo, eu te conheço. Não. Você não vai fazer. Mas você, de alguma forma, foi inserido no contexto de torcer pro Botafogo, de gostar do time. Faz parte. Mas não acompanha. Não acompanha. Como eu acho que grande parte da população... Agora, você senta numa mesa, você consegue falar de alguma coisa e discutir como é a política. Você tem uma opinião. Todo mundo é técnico, todo mundo tem uma opinião de política. Eu acho que é um pouco disso também. Mas você tá perto e distante ao mesmo tempo do Botafogo, não afeta ninguém. Agora, você está perto e distante de um determinado partido ou posição política, pode afetar. Pode afetar a vida de muita gente, né? Você pode ser uma pessoa que, como você é, que influencia outras pessoas. E aí, às vezes, você dá uma opinião sem um respaldo, sem uma base, cara, você tá fazendo um estrago. Sim. E acontece muito comigo, tenho certeza aqui com vocês, que a gente às vezes tem uma posição mais técnica, mais neutra, a gente apanha dos dois lados. Ah, é verdade. E que, por favor, não influencie ninguém a ser botafoguense. Não, Botafogo sim. É sofrimento. Você é minoria, tá? Vocês estão que eu parei de assistir jogo do Botafogo, né? Porque ano passado, quando eu comecei a assistir, começou a perder. Eu falei, esse ano eu não assisto. Não está funcionando. Ô, Thiago, te amo, você é meu irmão, mas não torce por mim não, tá? Por favor. Mas é isso, gente. Eu acho que o STF, né, vem numa posição crítica, assim, desde lá dos inquéritos das fake news de 2019, né? Quando abriu esse inquérito que não acaba, né? E vai entrando... Não se chega a nenhuma conclusão não também, se chega a nenhuma conclusão. Ouvi falar que o Elon Musk foi inserido, né? Num domingo, 8 horas da noite. Ou seja, o ministro, né, por vontade própria, por notícias que correram, sem nenhuma denúncia chegar, ele mesmo incluiu de ofício uma parte como réu no inquérito. Por mais que eu queira me manter neutro nisso, sabe? Vocês vão me desculpar, mas assim, o Elon Musk tá sendo agindo por interesse próprio e sendo até deselegante. E eu acho até importante. Mas agora, desculpa, Xandão também tá errado, amigo. O cara perdeu a mão. Tá? Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas agora, tá agindo como Xandão. Ele está agindo de acordo com o personagem que pintaram ele. Sim. É isso que ele tá fazendo. Criticam ele por ser autoritário, ele vai num domingo à noite e toma uma medida autoritária. Ou seja, é uma caricatura dele mesmo. Sim. É o que ele tá fazendo. É uma caricatura dele mesmo. E não é o papel do ministro. Não é o papel do ministro, exatamente. Não é o papel do ministro, você tá correto. Vem
agora os funcionários do X, né, no Brasil, estão sendo intimados pela PF para irem depor. Mas quem falou foi o Musk, que é só proprietário, não é nem o CEO da empresa. Isso faz parte de uma tática de lawfare, né? Sim, você acaba total. Que usa os meios da justiça para prejudicar aquilo de uma... E, na verdade, se você pegar a história que o gerente geral do Twitter no Brasil, né? Os e-mails que ele trocava com a matriz, era sobre isso. Olha, a gente está sendo muito pressionado, tem vindo decisões absurdas, eu não sei se eu cumpro, se eu não cumpro, o que eu faço. E aí se tomou a postura de não cumprir, né? A orientação de certa parte era não cumprir, até que em determinado momento cumpriram, porque as multas ficaram muito pesadas. Olha, não cumpre, tá? Mas eu tô sentado na minha mansão. Lá nos Estados Unidos. Você é o responsável. Você tá com a corda no pescoço aí, vai lá. Renunciou a posição. Gente, porque assim, é o que a gente tava falando no começo. Até onde vai essa liberdade? Mas assim, ao contrário agora. Até onde vai o direito de restringir essa liberdade? Então assim, a liberdade não é absoluta, concordo. Mas agora... A restrição dessa liberdade tem que ser a exceção da exceção. Por exemplo, exceção da exceção. O ministro Alexandre fala muito que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas, ao meu ver, não sei no de vocês, é um conceito muito subjetivo. O que é agressão para ele? Entendeu? E aí passa-se a permitir tudo. E ele tem uma que roda na internet, vocês já devem ter visto, por favor. Quando ele era ministro da Justiça, do então governo Temer, ele falando que quem estava na vida pública... Tava sujeito a críticas, né? E não podia. E agora, ninguém pode mais criticar ele, né? Ele tem opiniões sobre tudo e expõe as opiniões dele, mas na hora do contrário, de receber as críticas, não pode. Eu acho que... Assim, a gente está aqui na vida pública. Sim. Nós estamos. Estamos sujeitos a críticas aqui. Eu acho que crítica é normal. Faz parte, é democrático. Olha, eu estou no momento como procurador-geral do município. A gestão da procuradoria é uma porcaria. O Gabriel não sabe fazer processo judicial. O Gabriel é um péssimo advogado. Cara, é um direito. É um direito. Cada um pensa o que quiser. E você combate isso mostrando a verdade, com mais informação. Beleza, você quer achar, não quer achar, porque tem gente também que você pode esfregar a verdade na cara que ela não vai querer ver. Não tem problema, pode achar que eu sou um péssimo procurador, é um direito da pessoa. Gabriel é safado. Aí não. Tá no Gabriel é bandido, Gabriel rouba, Gabriel desvia. Não. E pra isso a gente... Então eu acho que assim, o limite é esse. E pra isso já tem as figuras jurídicas também, né? Exatamente. Você tem aí injúria. Injúria, calúnia, difamação. Você tem aí, cara. Agora, eu acho que o limite é esse. É lógico que você tem a subjetividade nisso, mas o limite é esse. Sim. Falou do trabalho da pessoa, porra, você tá lá exercendo um cargo público. Acabou. A pessoa tem o direito de falar, criticar, dar a opinião dela, porque a gente vive numa democracia. Eu acho que todos os ministros do STF estão errados. Eu acho até que... Eu acho que todos estão certos. Beleza. A justiça flexibiliza muito isso. Porque todo mundo que está na vida pública está sujeito. Está sujeito a esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica. A justiça vem aceitando a crítica muito mais ácida, pesada, que fere os direitos da personalidade. Vamos remeter ao Paulinho aqui no nosso último programa. Você tem que chegar no... Muitas vezes tu vai se sentir incomodado e a justiça vai falar, cara... Não, você está sujeito porque você é uma pessoa pública. Não, porque assim, aqui tá claro, né? É que nem acontece muito em livros de direito, tem um exemplo claro. Aí fala, porra, aqui, tá aqui. Não, vamos no não claro. Olha, tem alguma coisa errada na Secretaria de Planejamento, hein? Desculpa, administração, né? Tem uma coisa errada na Secretaria de Administração, hein? Não sei não, hein? Algo não cheira bem. Porra, amigo, desculpa. O cara não pode. O cara tá dizendo, tá induzindo as pessoas a entender que o secretário ou alguém que trabalha lá está fazendo besteira. Que está fazendo crime, que está cometendo... Pô, isso não é democracia e liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o cara falar, olha, eu acho que o trabalho que está sendo feito é péssimo. Eu acho que o trabalho que está sendo feito é horrível. Eu faria diferente. Ele é incompetente. Ele tem todo o direito de dizer isso. Ou tenho provas de que existe... Um crime. Aqui estão as provas. Vou mandar para o Ministério Público. Caramba, perfeito. É isso. Agora, conjecturas. Amigo, você pega uma pessoa que não tem nada com nada, você pega pessoas que recebem dinheiro para falar mal das outras e ficam aí conjecturando. E aí eu acho que o Thiago
Não cheira bem, hein? Eu acho que a gente fala até em outra escala, né? Que isso, cara? Quando você pensa que a grande crítica, acho que da sociedade hoje é os meios de comunicação de massa, né? Sim. É isso, Não vai me dizer, vamos falar a Globo, que é uma emissora gigantesca, é o maior veículo de comunicação do país. Maior do mundo. Cara, acho que a Globo até entrou em um pouco de descrédito, um pouco por causa desse movimento que aconteceu de tentar descredibilizar efetivamente. Muitas pessoas não assistem mais Globo. Meu sogro não assiste mais. Sim, e uma ala mais radical, seja ela de direita ou de esquerda, se recusa a se informar por ela. Eu acho que informação não tem que ser de um veículo só. Eu também penso a mesma coisa. Todos eles são influenciados. Mas é óbvio que a Globo, como um veículo, ela tem uma linha editorial e ela tem os seus interesses, os seus donos. Ela tem um dono. Mas você não acha que seria assim, a Fox News nos Estados Unidos, o The New York Times, eles se manifestam, eles falam, a gente apoia tal governo, tal candidato, e fazem as reportagens. Perfeito. Só que aqui a Globo prega um papel de isenção. Claro, que não existe isenção. Conduz para que lado? Na verdade, eu acho que ela teria de falar, apoia o governo A, o governo B, e vamos fazer mas eu acho que tá muito claro a posição da Globo em apoiar o Lula. Só que ela diz que é isenta. Não tem como ela dizer quem senta, cara. Porque, assim, tá muito claro que ela apoia o Lula. Assim, eu assisto o Globo. Eu adoro o Globo News. Não tô falando que eu tenho algo contra a Globo, não. Eu gosto da Globo. Agora, eu sempre assisti a Globo e outras coisas. Eu sempre fui atrás de outras fontes de informação. Porque eu sei que todas elas são manipuladas, tendenciosas. Os seus interesses. Todas são. Eu não assisto o Globo. O que você assiste? Carta Capital. Não. Eu não assisto o Globo, mas. Peraí, né? Eu me informo na Jovem Pan. O Jovem Pan. Desculpa. Todas elas são. Você tem que filtrar o que de bom vai sair dali. É isso. E uma das vantagens da internet é que todo mundo tem acesso à informação. Não, democratizou. Mas democratizou muita coisa ruim também. Mas é como é a vida. Sim, né? Mas assim, eu acho que a internet, e aí eu não tô defendendo a regulação dos meios de comunicação, não é isso? Mas a internet é aquela história, aquele clichê. Ela deu voz a um monte de idiota. Total. E tem idiotas que conseguiram se destacar de tal forma que viraram relevantes. Sim. Vamos pegar o caso clássico, o Monark no Flow, porra. O Monark é um idiota que ascendeu a uma posição porque teve uma ideia genial, junto com o sócio dele, construiu um programa que hoje é o que a gente está fazendo aqui. Ele construiu as bases. Ele construiu as bases para isso está acontecendo. Com certeza. E hoje, ele talvez, em importância, o Flow hoje seja equiparado a um grande meio de comunicação. Sim. Eu tenho certeza que na época de eleição vai ter muito mais peso, talvez, uma entrevista ali, do que um debate na... Não vou falar na Globo, mas na Record. Provavelmente vai ter. E eu tenho certeza que as pessoas brigam pra estar lá. Então, mas o Monark é o idiota, desculpa. Vamos voltar. Eu concordo. Não porque eu não tenho nada contra o Monark. Mas são as posições e opiniões dele. Posturas de achar que isso é uma coisa natural, você poder falar e tudo. Tem certas coisas que você, quando fala, você ataca determinados grupos. A mera trazer aquilo, você já está ofendendo. E não é para uma sociedade ser ofendida ou não. E às vezes as pessoas ofendem de propósito para poder engajar, né? Exato. Não, ninguém aqui tá de mimimi. É isso. Não é mimimi, entendeu, Thiagão? Nessas coisas do, não pode. Não tem mimimi. Agora, existe você respeitar. Sim. Se você respeita as pessoas, você não tá tendo. Você não vai ter problema com ninguém. Você não vai ter problema com judeu, com mulher, com negro, com Monarca, por chamar ele de idiota. Mas assim, uma avaliação de posicionamento. Cara, mas a grande verdade é essa. Você tem aí outros pensadores, eu não vou falar aqui o nome, porque senão o Felipe vai mostrar que eu tô errado de novo. Tô brincando. Mas assim, você tem pensadores que falam isso, cara. O grande problema hoje em dia é que os idiotas estão cheios de certeza e as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida. Sim. Então aí, a internet deu voz a muita gente idiota. Que o cara tinha vergonha e ficava sozinho na idiotice dele. E aí agora, peraí, tem um idiota lá no sul que concorda comigo. Tem um idiota em Mato Grosso que concorda comigo. E aí juntou uma cadeia de gente idiota pra espalhar fake news, pra contar mentira, pra endeusar pessoas erradas, pra influenciar outras pessoas. E assim você tem comunidade de terraplanistas. Cara, mas é verdade. Mas você sabe que falou com relação a terraplanista, a gente tava... Eu fiz pós-eleitoral na época da eleição. Pensei que você tinha feito pós de terraplanismo. E a gente estava discutindo até isso.
falando sobre a forma como o TSE conduzia as coisas e tudo, se proibir era válido ou se você informar do jeito certo. E aí teve as duas correntes. A gente usou o exemplo da terraplanista. A pessoa tem o direito de ser idiota, de acreditar que a Terra é plana. Tem. E aí você só informa, você dá mais informação para ela dizendo assim, ó, a Terra não é plana e dá todos os dados. E se ela, apesar de tudo, quiser acreditar, é um direito? Ou você tem que censurar ela e falar, ó, você não pode achar que a Terra é plana, você não pode falar que a Terra é plana. É um direito. Mas é o conceito do... Aí você tem os limites, foi o que aconteceu, vamos voltar no Monark. Uma coisa é você ser terraplanista. Outra coisa é você incentivar que as pessoas possam ter ideais que subjugam outros seres humanos. Perfeito. Que foi o que aconteceu com ele. Perfeito. Perfeito. Então, assim, ele exaltou o nazismo. Que é um crime. Que é um crime tipificado e acabou. Eu acho assim... Ele não estava falando de um conceito de ciência ou pseudociência, de algo que ele acreditava. Ele foi falar de algo que tocava no âmago de uma população e num crime tipificado. O Lucas matou a pau, cara. Pra mim é isso, olha só. Eu tenho o direito de achar que o uísque é cerveja. Foda-se, Não gosto de uísque, beleza. Você não tá atingindo ninguém, a opinião é sua, né? Agora, a partir do momento que eu incito a violência... Contra o uísque. Contra quem bebe uísque. Contra quem bebe uísque, né? Não, se, todo mundo bebe uísque agora, vou descer a porrada. Não, cara, isso não existe. Não, o Holocausto não aconteceu. Gente, isso é um absurdo. E assim, todo mundo sabe. Não, essa coisa de problemas com mulheres ou negros... Ele gosta de botar a mão, né? Não, isso aí Gente, acontece, a sociedade é assim, a sociedade infelizmente é machista e a gente tem que mudar isso, a sociedade é preconceituosa, a gente tem que mudar isso. Então, assim, negar isso é muito errado. É muito errado negar isso, cara. Na verdade, o caso dele, que a gente tá falando aqui, né? Ele não só ele negou, ele quis dizer que as pessoas teriam direito de defender aqueles ideais, o que é muito mais grave. Não dá, cara. Porque são ideias que têm que ser abolidas mesmo. No conceito de sociedade, não cabe. Não cabe você ter preconceito contra alguém. Que a liberdade de expressão precisa... Exatamente, assim, o que é certo e errado é o que hegemonicamente se concebeu como certo e errado. Perfeito, mas é o que a sociedade entende como certo e errado. Sim. Pô, não tem como alguém vir aqui agora e defender a pedofilia. Não tem como alguém vir agora e defender que tem que bater em homossexual. Gente, isso é absurdo e acabou. Pronto, em qualquer lugar do mundo. Acabou. Não se abre essa discussão. Acabou, não tem discussão. É isso. E só pra falar, né, voltando aqui desse exemplo da pós e para contextualizar, a gente estava falando das urnas eletrônicas, né? Que teve aquela discussão das urnas terem sido violadas, das urnas não terem sido violadas. Eu acredito que não teve violação nenhuma, aconteceu. É um sistema comprovado por vários anos e tudo. É o que o teu time adora fazer, chororô. É chororô de quem perdeu, cara. Enfim, mas as pessoas têm o direito de achar que elas podem. E eu acho que a postura que o Tribunal Superior Eleitoral tomou de proibir de falar nesse assunto gerou mais discurso. Sim. Se ele tivesse informado mais e dado... Né? Assim, aí eu volto... Vamos falar no poder moderador de novo. O Lucas está preso na Idade Média, vamos lá. Tá. Não defender Império. Mas eu acho que tem certas... A gente criticou um monte de coisa aqui. Sim. Mas tem certas coisas, cara, assim... Não dá pra você permitir que uma parcela da sociedade, sem nenhum tipo de embasamento, passando por todos os processos legais e saindo deles, venha tentar descredibilizar um processo, e não estou falando do processo eleitoral, é descredibilizar o contrato social mesmo. Por quê? Porque a gente se organiza dessa forma. E aí, quando você censura, e censurou, aí, assim, é ruim a censura? É ruim a censura. Mas você não tem como se permitir certas coisas. A verdade é que você tipificou aquilo como se fosse uma questão que a gente falou agora. Eu tô falando do Holocausto. Que as consequências para a sociedade podem ser... Aí a gente tiver... Comparação de Drustra. Mas assim, você questionar o sistema, ok, é normal você questionar o sistema. Você tomar ações e convocar pessoas, e convocar manifestações, e entrar no Congresso, destruir o Senado.
Que foi isso que aconteceu. Mas aí a gente tá falando de outro ponto. O exagero, eu concordo, tá errado. Mas a crítica social... A crítica não, a crítica... E eu acho que as urnas foram todas adulteradas. Não, a crítica eu tenho que ter o direito de falar isso, por mais absurdo e idiota que seja. E Eu acho que pode acontecer. Mas qual é o papel do Tribunal Superior Eleitoral? Você num ponto. Eu tenho aqui como provar, através de auditoria, que o que estão falando é mentira. Até porque proibir falar... Proibir falar... Você gera mais falar... Mas você não... Eu ia falar então eu posso falar que o Gabriel... Então eu posso falar que o Gabriel é um safado? Não, mas aí você não tá dizendo que alguém é safado. Você tá dizendo, olha só, existe As urnas foram fraudadas. As urnas foram fraudadas. Não é um crime? É um crime. O Gabriel é safado, o Gabriel roubou, não. Mas aí é um crime que não está personificado. Na verdade, assim, olha só, as urnas foram fraudadas. A partir do momento que eu provo, olha, as urnas não foram, tá aqui, tá provado. E se você proibir de falar, eu acho que é psicológico. É pior. Você tem uma... Não, veja bem, eu não tô falando proibir de falar, só pra deixar claro aqui. Não é... Não, você falou que é proibir, você quer essa, cara. Tá cerceando o Thiago de falar. É fazer com que isso chegue no ponto que chegou no 8 de janeiro lá, na invasão. Sim. Se passou de qualquer limite da discussão, do debate. Ninguém se transformou num movimento... Aqui. Um movimento de uma parte da sociedade... A Constituição permite a reunião pacífica. É isso. E aí, quando o cara tá errado. Chegou num ponto tão absurdo de pessoas entrarem no Congresso, que você fala, porra, alguma coisa tem que ser feita. E aí, beleza. Tá errado, censurou. Os fins justificam os meios, né? Aquela história. Cara, a verdade é o seguinte, a questão é muito subjetiva. E assim, a gente aqui batendo papo, a gente já chegou em consensos e contrassensos. Sim. Porque você é a favor, de repente, de quebrar o sigilo do WhatsApp de um traficante, de um bandido, de um assassino, de um serial killer, de um pedófilo? Porra, eu sou. Exatamente. Eu sou. Agora, de uma questão comum, de um cidadão comum, de todo mundo, pra saber... Tem a ponderação ali. Né? Não, pô, peraí. Aí vai voltar aqui, 1984, é George Orwell, é o Big Brother. Mas se a gente for... Entendeu? Vão ter câmera agora filmando todo mundo. Mas não, se pegar lá, todo mundo é inocente até o trânsito julgando a sentença condenatória, todo mundo é igual durante o processo penal. Sim, mas aí você tá usando de meios de prova... tá vendo? Você já quebrou meu argumento aqui. É uma parada muito subjetiva, entendeu? Pra gente chegar e... bater um martelo que é... Mas eu acho que, de repente, no curso do processo, você tendo outros elementos de prova, é válido a quebra do sigilo bancário. Agora, bancário, o sigilo telefônico, telemático e tal. Mas assim, isso sim, dentro de um processo, respeitando o devido processo legal, contraditório para defesa com decisão judicial. E não como vem acontecendo agora. Domingo de noite, tomando uma cervejinha. Bota o fulano aí no processo aí. Pior, que isso, cara? O ministro Alexandre de Moraes pediu a suspensão de contas no Twitter e nas redes sociais a pedido de um órgão que ele é o diretor. Não sei se o cargo certo é o diretor, mas ele é o responsável. Na verdade, ele que criou o órgão, né, no tribunal, parece que foi um órgão... Foi criado agora nessa resolução, eu tenho até o nome. A pedido dele, por ordem dele lá, como presidente, não sei se é prerrogativa dele ou não, e o órgão é subordinado ao presidente. E aí é isso que aconteceu. Mas é isso que a gente estava falando agora há pouco. O cara virou caricatura dele mesmo. Porque ele era o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hoje ele é o Xandão. Por que ele é o Xandão? Mas o que me chama Porque o cara vai e palpita num projeto de lei sobre fake news, o Congresso, que é composto por mais de 500 deputados, né? E 81 senadores eleitos pelo povo, eles rejeitam o projeto, ele pega o projeto dele e cria uma resolução que, para o direito eleitoral, para quem não sabe, tem poder de lei, ele tem o direito de criar essa resolução. Pô, ele tá cagando na cabeça da população, desculpa. Eu votei no Lucas para me representar lá. O Lucas falou, não é o momento, ou não quero votar sobre isso. Por que ele pegou e fez, cadê o respeito às instituições? Ele parte para um confronto quando ele faz isso, né? Porque, na verdade, ele sabe que o Congresso rejeitou aquelas ideias e ele, por força de resolução, que é uma prerrogativa dele como presidente... Sim, prerrogativa dele. Ele transforma ilegal. Ele transforma aquilo em lei dentro do processo eleitoral, né? Ele criou... Mas, assim, o que chama a atenção principal para mim é o fato dos outros ministros todos
está avalizando a conduta dele. Sim. Porque tanto no TSE quanto no STF, não se discute e não se questiona a postura do Alexandre de Moraes. Então, eu entendo, talvez até por ter um inquérito ali que trata de ofensas aos membros da corte e tudo, e que protege os familiares e tudo, eu entendo que a corte avaliza o trabalho dele, a corte defende aquilo, e elegeram o Alexandre como um cara corajoso que tomou a frente. Mas que foi uma vontade do grupo. Mas você não acha que isso é um corporativismo? Não, eu não tô dizendo que é certo. Você ia perguntar isso. Não, eu ia falar em termos vulgares, populares. Você não acha que ele tá sendo boi de piranha ali? Mas, cara, eu acho assim, eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Uhum. O que me parece é que a corte falou, pô, esse cara tem coragem. Vamos deixar ele ir até o limite. Porque assim, ele, bem ou mal, ele tomou a frente e tá defendendo os meus interesses. Sim. Quando ele feriu os meus interesses, eu vou tomar uma medida aqui, eu vou levantar essa bola. E hoje você não vê essa discussão. Minha opinião, posso estar redondamente enganado. Ele tá indo... Geralmente tá. Ele vai. Ele tá fazendo. Tá esticando a corda, né? E o pessoal tá assim, ó. Pode ser. Deixa o cara ver o que ele vai conseguir. Pode ser. Não vou me meter nessa. Porque assim, quando tem que se meter... essa hipótese. Quando tem que se meter, a galera se mete, Lucas. É isso, mas... Você vê Gilmar Mendes falando besteira, você vê Barroso, a famosa frase do Barroso, né? Vossa Excelência é a mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. Quando tem que brigar, os caras brigam. Então eu acho assim, o cara tá tipo... Deixa o cara se queimar sozinho. O Gilmar Mendes essa semana deu uma declaração, você falou dele, né? Que é inconstitucional o Congresso abrir uma CPI contra o STF. E não é inconstitucional. O STF é um poder da República que está sujeito à investigação como todos os outros, entendeu? É complexo. E aí o que vai fazer? O STF vai julgar? A constitucionalidade da uma ação contra ele impeachment, né? Contra o ministro, por exemplo? Não dá, cara, assim... Você estava dentro do... Na verdade, ele não... Senão ele é um poder absoluto. Ele é um poder absoluto, exatamente. Ele não poderia fazer esse tipo de julgamento, entendeu? Você estava dentro do tema de corporativismo aí, eu lembro bem da ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra que eu admiro pelas posturas dela e tudo. Mas já tive com ela, eu achei uma pessoa maravilhosa. Eu nunca tive, mas parece ser muito educada. Nossa, educadíssima. Cortês, né, para tratar as pessoas, e até quando ela preside as sessões. E tem uma experiência de procuradora do Estado. Sim, foi procurador do Estado. Conhece o outro lado dos problemas. Não, eu fui lá para falar de precatórios, né? Quando eu comecei a falar, eu falei assim, doutor, eu fui procuradora do Estado de Minas. Então, eu sei como é que é. Eu sei esse problema. E ela já foi presidente do TSE, né? E vai ser de novo, né? Agora a sucessão do Alexandre de Moraes é a Carmen Lúcia. Quando? Agora não sei. Para essas eleições. Nas eleições, eu não sei o mês exato, mas para as eleições... Ela vai ser ela já é a presidente. Ela é a atual vice-presidente do TSE. E ela tem, eu não sei se vocês vão lembrar, naquelas histórias das biografias não autorizadas, que o Roberto Carlos entrou com uma ação na STF, e ela fez uma frase célebre, que é o "Cala a boca, já morreu", né? Então, autorizando as biografias e tudo, e ela sempre foi uma defensora ativa dessa liberdade de expressão e tudo. Sendo que nas eleições lá de 2022... ela autorizou o que eu entendo ser uma censura prévia a documentários do Brasil Paralelo, a reportagens da revista Cruzoé, e ela disse que é porque era um tempo excepcional, então ela teria que adotar uma medida excepcional para aquele momento. Eu senti até um certo constrangimento dela, posso estar enganado naquele voto, porque ela sempre foi uma defensora da liberdade de expressão. Mas desde então, o TSE vem tomando medidas contra a liberdade de expressão, e aí você vê, às vezes pode ser por corporativismo, né? Seja... existe essa possibilidade. Você não se meter, né? Você não se mete ali no... trabalho dele, vai contra o seu entendimento pessoal, mas você decide daquela forma. Tudo é possível, cara. A gente tá divagando aqui sobre vários assuntos, mas na verdade a gente não tá no âmago daquilo ali para entender o que as pessoas pensam e por que elas tomam essas decisões. E como juristas, né, assim como torcedores, a gente também tem os nossos ministros favoritos, né? Sim. Né? No futebol eu gosto do Arrascaeta, no STF eu gosto do Barroso, eu gosto da Carmen Lúcia. Sou fã do Barroso, sou fã do Carmen Lúcia. Então você tem, a gente acaba, né? A gente como entusiasta do direito, a gente acaba... A gente tem bons ministros de carreira e de votos e de postura. E tem gente que não é tão qualificada, mas que por questões do contexto estão lá e... faz parte do jogo. Gilmar Mendes é um gênio, permite, reconhecido o no sistema mundo todo. Permite. Você pode ter críticas à postura, mas você não pode criticar o currículo. Não, você não pode criticar o conhecimento. Excelente.
E quando fala do Alexandre de Moraes... Agora, o Flávio Dino. Pouco tempo. O cara é juiz federal de carreira, teve no executivo... Teve toda uma que eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal ter essa visão. Porque, o Flávio Dino porque é ministro do Lula. Cara, o Flávio Dino era juiz federal. Foi governador do Maranhão. Foi ministro da Justiça. Da Justiça. Ele passou por todas as etapas, ele vamos dizer assim. Paraquedas ali. Eu não estou dizendo se ele vai ser bom ou ruim como ministro da STF. O tempo dirá. Sim. E ele era um governador reconhecido nacionalmente por ter mudado a educação do Maranhão. A educação do Maranhão é referência hoje no país num trabalho que veio dele. Cara, você gosta do Flávio Dino? Eu não tenho opinião sobre o Flávio Dino. Eu tô discutindo fatos. Assim, a pessoa do Flávio Dino não posso falar, porque realmente também não posso ter opinião, não conheço. Mas, legalmente, né, na lei, o que a Constituição prevê tudo, ele tem todos os requisitos para estar no STF. Sim, até mais do que outros que estão ali, cara. Eu discordo da nomeação dele, já foi filiado a partido político, a lei não proíbe que seja, né? Já foi o Flávio Dino, né, enquanto ministro da Justiça, sempre foi uma voz ativa do governo, batendo na oposição, crítico ali, entrava em debate. Mas esse é contra o sistema. Mas, Thiago, vamos falar a regra. Vamos falar a realidade? O cara, para virar ministro supremo, ele tem que ser amigo de alguém, tem que conhecer alguém, cara. Óbvio. Não basta ser conselheiro do Tribunal de Contas, o cara virar desembargador. Não basta o cara ser um notório conhecimento jurídico, pelo amor de Deus. Mas... O Barroso, que eu adoro o Barroso, eu sou fã dele. Pô, os livros dele de direito constitucional, controle concentrado, eu só aprendi porque eu li o livro dele. Ele é fantástico. Cara, não tem como você dizer. Ele chegou lá por quê? Lógico que ele tem um notório conhecimento jurídico. Agora, alguém olhou pra ele. Sim. Cargo de indicação, cara. Não tem como. Então, assim, eles vão se posicionar politicamente, de acordo com o governo, o cara vai botar os ministros dele. Sim. A única coisa que eu assim, tem que fazer. Eu pontuo nesse quesito, se você... Ou você muda a Constituição. Se você for analisar o histórico das indicações, a gente, por um período, teve indicações muito técnicas. Sim. Em determinado período, essas indicações técnicas cessaram. Aí a gente pega o cara que era advogado do partido, que virou. O outro que, sempre advogou no privado, mas tem uma atuação acadêmica e tal. Você tem todo tipo de perfil. Tem gente que você olha, esse cara tem condição de estar lá. Tem uns outros que falam, o que esse cara fez pra estar aqui? Ele era um amigo. Faz parte do jogo. O jogo permite que isso aconteça. O jogo permite até que não seja advogado, né? Você não. Eu acho que agora mudou. Antigamente... Mudou. Antigamente podia ser rábula. Podia ser rábula. Porque você já teve ministros que não eram advogados. Sim, médicos, inclusive. Mas, se eu não me engano, em determinado momento, isso foi... Posso estar falando besteira aqui, tá? Uhum. Mas eu sei que já aconteceu de terem não advogados. Mas isso mudou em determinado momento. A gente acho que já falou também da resolução. Vocês me corrijam aqui, pode ser o uísque aí, ó. Mas da resolução atual do TSE para essas eleições, né? Cândido Barata Ribeiro era médico. E foi ministro do Supremo. Cândido Barata Ribeiro, ó. Grande Cândido Barata Ribeiro. Ex-ministro da SE. Bom, é o que está no portal do STF. Então a gente acredita que seja verdade. Mas na resolução do TSE que a gente falou para as eleições desse ano, né? Falando sobre desinformação e tudo, foi criado deixa eu ver aqui... Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é o órgão que vai fiscalizar isso. Os críticos dizem que é uma forma de censura, igual tinha lá na época da ditadura o doicode, né? Meio que vigiado. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, tá ficando meio conhecido como doicode. Os críticos falam isso porque eu acho complexo, né? Você, um órgão estatal, dizer o que é verdade, o que é mentira, o que está indo contra uma democracia, né? Porque são pessoas ali que dificilmente serão imparciais. Criou, e isso estava numa das sugestões do projeto de lei do ministro Alexandre de Moraes, que não foi acatado pela Câmara, e ele colocou agora como resolução para essas eleições. E mais curioso, você citou George Orwell aí em 1984. George Orwell. A logomarca desse órgão criado pelo Alexandre de Moraes é muito semelhante à logomarca do Grande Irmão. Mentira. Do Big Brother, do 1984? Aí, ó. Aí. Se quiser, pode até mostrar aí pra gente a logomarca do CI, como é que Cara, é muito perigoso isso, sabe? Porque assim, você coloca... CI é DDE. É muito perigoso isso. É muito perigoso, porque eu não sou... as pessoas. Eu não sou o defensor da absoluta liberdade de expressão. Ali, olha ali a logomarca. O olho, né? Aquela segunda imagem, você vê? O George Orwell. Já tem comparação. Já tem na internet comparação. É o olho. É o olho que tudo vê. Que tudo vê. Né? Virou Senhor dos Anéis agora também, né? O Sauron.
Já tá fazendo uma ligação com o mal aí. Cara, assim, é muito perigoso isso. Porque... do judiciário. Gente, você tá botando pessoas pra controlar pessoas. As pessoas são falíveis. Sim. Né? Então, se as pessoas têm paixões, têm interesses, a liberdade de expressão não pode ser absoluta? Não pode. Mas tem que ter toda uma análise, todo um processo, uma devida análise daquilo. Você pegar e simplesmente, isso aqui não pode, isso aqui é legal, isso aqui tá valendo, não, isso aqui complicado. É mentira. A gente volta pra uma época... Que isso, cara? Complicada do país. Que isso? Complexo pra caramba isso, né? E na esteira dessa resolução, o Google, essa semana, vocês devem bem ter visto, que suspendeu publicações políticas, né? Eu vi. Na verdade, ele já estava conta da resolução do TSE... Ele decidiu, então, que não faria impulsionamento para ninguém. Não seria capaz dele dar conta dele gerenciar as regras. Tudo isso. Então, assim, ele decidiu... Tudo que for impulsionamento político, eu vou vetar e não vou fazer. E as redes sociais, as mídias sociais já vêm fazendo isso. A gente tentou fazer... Vou falar aqui. Claro. A gente tentou fazer um impulsionamento de um corte nosso, de um episódio do Venire, né, na qual veio um agente político, né, a gente não estava falando de político, veio um agente político, a gente conversou com ele, o senador da República, fizemos esse corte, tentamos impulsionar e bloqueou tudo. Não, na verdade, nossa conta foi suspensa. Eu fiquei com a minha conta suspensa, porque o Venire estava vinculado à minha conta, né, ficamos com a conta suspensa. Até conseguir liberar para identificar... Foram quase 4 dias sem conseguir fazer nenhum tipo de movimento. E não fizemos o impulsionamento. Não fizemos. Tentaram. E agora você pensa isso numa eleição para um candidato que é pouco conhecido, que ele seguindo todo... E nem era período eleitoral. Nem era período eleitoral. Não, nem era. Né? Porque, ao meu ver, eu não sei o que vocês pensam, isso favorece aos candidatos mais conhecidos, que já estão no seu mandato. Porque aquele desconhecido, como é que ele vai se fazer conhecido? Porque hoje, por mais que tenha... Parece que na resolução está vetado o impulsionamento também o candidato se impulsionar, né? Tem uma questão agora. Você não pode impulsionar falando mal de outros agentes políticos, tem umas regras. Mas assim, você fazer um impulsionamento se apresentando como candidato, você pode... Aí que o Google falou, não vou analisar vídeo a vídeo. Não vou analisar conteúdo. Se não pode uma parte, pode outra parte, não pode nada. Eu prefiro não ter esse dinheiro do que tomar as multas pesadas que eu Estamos na época de eleição municipal. A gente está falando de 5.700 municípios. Imagina o Google ter que olhar todo mundo, vereador daqueles municípios que tem 3 mil habitantes, entendeu? Lá, tá doido. E assim, o nível de coisa que sai por aí pelo Brasil afora é bizarro, a gente sabe disso. Sim, é bizarro. E aí... O que tem de câmera aí revogando a lei da gravidade. Não é mentira. Ou então mudando o RAU do artigo 8º. Mudando a Constituição. Tem. O Código de Trânsito. Tudo isso é realidade. Tudo isso é realidade. E aí eu acho que prejudica os candidatos menos conhecidos que usariam dessa ferramenta para se fazerem conhecer e seguindo as regras, né? Sim. Mas eles restringem tanto, criam tantos subterfúgios ali, que a empresa que tem outras empresas, mas o Google é o maior, é inevitável se você quer fazer conhecer. Você tem o Instagram... Não, o Instagram é Meta, né? Facebook. Meta. Que a gente tem que esperar a postura que eles vão adotar, né? Facebook, Instagram... Mas o Meta foi o que bloqueou a gente já antes. Ele já fez prévio. O Google vai fazer... Porque o Google é o YouTube. Então, assim... É muito complexo você gerenciar. Imagina um cara que é um ator global, né? O Google tá em todos os países, sem exceção. Talvez a Coreia do Norte. Talvez não esteja na Coreia do Norte. Talvez ele não tenha tanta força na China, apesar de estar presente. Porque a China tem um ecossistema de internet um pouco diferenciado, tem seus buscadores, seus portais. Cara... Seguir a regra de cada país. Lá não precisa do Google na Coreia do Norte, né? Porque se eu só perguntar pro Kim Jong-un que ele responde, ele sabe de tudo. Ele é Deus Supremo. E assim, é melhor você não ser muito curioso na Coreia do Norte. Eu acho que o caminho é mais seguro. O caminho é mais seguro. Como é feito tal coisa? Cara, aparece a foto do Kim Jong-un assim, quer saber? Aparece a polícia da Coreia do Norte nessa porta. Por que você quer saber? Exatamente. E ainda bem que eu não fiz o estereótipo aqui, vocal do coreano asiático. Eu acho que falando aqui de... É verdade. A gente tem que pensar, porque a gente está contaminado. Sim. E tem que se desconstruir mesmo. Tem que desconstruir, exatamente. Você tem uma geração que já veio desconstruída. Que não é a nossa ainda. E não é a nossa. A nossa tá no limbo ali entre uma e outra. Progressista. Não é progressista, né? A gente fez parte da geração que começou a mudar isso. E aí a geração nova já veio desconstruída. A gente teve e a nossa geração tá nessa, A gente teve uma adolescência de muito preconceito.
Teve, com certeza. Isso mudou com a maturidade do adulto já, nossa. Sim. Acho que... A gente começou a entender isso, a ver o errado. Que isso prejudicava a pessoa. Assim, depois de um determinado ponto já. Porque, assim, culturalmente se fazia muita coisa errada. Sim. Anos 90. Gente, anos 80, anos 80, né? Você é novinho, né, pô? A gente é dos anos 80, cara. Porra, anos 80 era loucura, irmão. Era complicado. A Xuxa ia de saia. Pô. E botava as crianças, cantava música obscena, era um negócio o banheiro do Gugu, né? Aquela cantora americana falar que Don't Wanna Short Dick Man. Da Xuxa, irmão. Tem essas coisas. E voltando aqui, né, eu acho que para encerrar o assunto, essa semana a AGU, através do seu advogado lá, né? O advogado-geral da União. O advogado-geral da União, entrou com uma ação pedindo a suspensão do X no Brasil, o antigo Twitter, ou então medidas sancionadoras em virtude disso, que entende que afeta a soberania nacional. Cara, eu acho, assim... O que vocês acham? Eu acho bizarro. Eu não acho bizarro de um ponto. Bizarro demais. Eles estão sujeitos à jurisdição brasileira. Perfeito. Mas eles até então descumpriram. Então, aí veio o Elon Musk e descumpriu todos os bloqueios. Tudo. Não. Essa foi o que ele anunciou que ia fazer. Mas ainda não fez. Não, tudo bem. Beleza, a AGU tinha que esperar ele fazer. Ok. O Brasil é soberano, porra. Sim. E assim, veio uma decisão judicial. Não é um bilionário babaca que vai dizer o que o Brasil vai deixar fazer ou não. Exatamente. Beleza. Então se o cara vem, respeita uma decisão... Porque não é porque a decisão é arbitrária que você desrespeita. Você respeita e combate da forma que tem que combater, mas bem ou mal, existe um sistema, porra. Uhum. Então... Senão vira uma anarquia. E aí, a partir do momento que você está sujeito às leis brasileiras, às decisões judiciais da justiça brasileira, e você desrespeita, eu acho que cabe sim você tomar medidas. É muito diferente do que está, na minha opinião, do que está acontecendo com o TikTok lá nos Estados Unidos. Você é polêmico. Que é uma questão estadista dos Estados Unidos. Considerou de segurança nacional, porque eles acham... É muito pela China ser uma ditadura, né? Muito diferente. Eles acham que o TikTok passa as informações para si. Você é polêmico. Até que ponto você cercear empresas de massificação de opinião, você restringir normas de direito de uso de armas, você não tá criando uma bolha de, olha, a opinião agora é só minha. Ô, Gabriel, assim, o poder tá todo na minha mão. Eu até entendo o risco. Cara, isso é loucura. Eu entendo o risco, mas a gente tá falando, se eu não me engano, de 148 perfis no Twitter. No universo de bilhões. Não vejo isso como um risco à democracia. Mas são 148 pessoas que têm o direito de ter voz. Tudo bem. Isso pode ser um ponto de partida. Eu não tô falando das 148 pessoas que foram cerceadas. A análise disso tem que ser feita com devido processo legal. Beleza. Perfeito. Tirar o Twitter do Brasil, cancelar. Aí, peraí. Mas isso, veja bem. Peraí. Não é uma decisão do STF, não é isso. A AGU está movendo uma ação de conhecimento para que, comprovado que o Twitter não está seguindo as regras da legislação brasileira, não cumprindo decisões judiciais brasileiras, chegar nesse ponto. Eu não acredito que a vontade, que o ânimo da AGU seja tirar o Twitter do Brasil, e sim usar dessa ação para que eles cumpram as regras Então nacionais. Não é para tirar ele, é para multar ele. É para tomar medidas contra eles. Mas você acha que nesse momento o governo federal não foi diretamente implicado nesse assunto? É competência da AGU fazer isso? O que vocês acham? Eu acho que talvez... Uma análise interessante. Qual é o risco... Qual é o interesse da União? E eu falo até politicamente, né? Porque só faz... A União estaria defendendo a soberania... Caraca, é muito forçado. É muito forçado. Tá entendendo? É muito forçado. Porque você perfeito. Esse governo já sofre críticas, né? Por querer regular tudo, né? Ser controlador. E que é uma própria visão de Estado deles, de querer um Estado mais amplificado. Eu não acho que o Brasil vai virar comunista. Não existe isso. Não é isso. Mas eles querem chegar o mais próximo do comunismo possível dentro do Estado capitalista, entendeu? E assim, tipo a China, não, a gente é comunista, mas os caras têm um mercado de capital do caralho lá. Tem leis trabalhistas. Aí, ele tem o, vamos botar assim, entre aspas, pelo amor de Deus,
o bom do comunismo pra quem interessa, né? E o bom do capitalismo pra quem interessa. A verdade é essa. Graças a Deus tem a chance de visitar os Estados Unidos aí com alguma frequência e tal. Primeira vez que eu fui pra lá, o brasileiro dominava os Estados Unidos. Você ia pra lá, você falava português e o tempo todo os atendentes de loja eram brasileiros. As pessoas se esforçavam pra te entender porque você era um mercado consumidor. A gente tá falando do momento que o dólar era 1 para 1,60. Porra, imagina quanto de dinheiro que a gente não injetava lá. Sim. Aí pula 10 anos pra frente. Isso aí, exatamente 10 anos pra frente. Eu fui passar minha lua de mel em 2019 em Nova York. E eu tomei um susto. Eu fui num shopping lá. Cara, anúncio de banco chinês. Atendentes chineses. Lojas de grife que só tinham chineses na fila. Ou seja, que ditadura é essa? Que comunismo é esse? Né? Que só tem bilionário chinês, cara. Que comunismo é esse, né? Eu acho que assim, eles são muito mais ditadores. Aí, opinião, não tem nada a ver com... Aí assim, a regra... achismo. Eles são muito mais comunistas na censura, na maneira de gerir, do que no Estado em si. No Estado em si. Então, se você respeitar as regras e jogar o jogo deles, você pode ficar bilionário. Mas isso é perigoso pra cacete no país. Total. Isso é perigoso pra caramba pro Brasil. Porque assim, você vai ter uma parcela da população... Infelizmente é o que acontece hoje também, mas... Você tem uma parcela da população que tem direitos e tem recursos, você tem uma parcela da população fudida. Tá, e lá numa escala maior ainda, porque... Meu irmão já faz China algumas vezes, cara. O relato dele é assim, você tem pessoas paupérrimas e pessoas muito ricas. É aquela política dos campeões nacionais que o Lula já tentou implementar aqui nos últimos mandatos e vem tentando fazer de novo, né? Na China tem isso. Você vê agora dos campeões nacionais. Né? Com os carros elétricos, né? A China é referência em carro elétrico. A BYD hoje é a maior do mundo em baterias. Em bateria, porque o governo subsidia aquilo ali. Mas isso é uma coisa boa. Sim, eu também acho. Não acho que... O brasileiro tem que ter mais senso de patriotismo. A gente tem que ter... Cara, a Gurgel faliu no Brasil... E fez carro elétrico. Caralho, era uma inovação. A Gurgel era sinistra. Hoje, cadê o investimento? Cadê a ajuda? Era uma referência. A Embraer era referência, cara. Cadê? A gente tem que bater no peito e dizer somos brasileiros. Mas a gente tem que fazer... Na hora de eu comprar meu jato, eu vou escolher a Embraer, pô. Por favor, chame a gente pra passear, né? Não, eu espero que ele compre o jato. Eu sou sócio dele. A gente vai ter mais ou menos a mesma grana. Espero muito que ele compre o jato pra ele. Mas assim, o que eu critico dessa política de campeões nacionais é ter os escolhidos, os ungidos ali. Ah, não, assim, isso tá errado, com certeza. Todos, né? Mas assim, o brasileiro tem que ser mais patriota. Eles têm muito síndrome do cachorro abandonado. Mas eu acho que isso o cachorro vira-lata. Tipo, tudo que lá fora é maravilhoso e lá fora e aqui tudo é uma merda. Eu acho que existe um pouco disso sim. Mas eu acho também que a gente tem que evoluir muito como sociedade. A gente tem defeitos seríssimos de convivência humana, cara, de dia a dia. Você viaja pro exterior, você se adequa, você dirige como um ser humano, você respeita o trânsito. Aí você chega no Brasil, cara, é um caos. E você acelera, você corta, você faz por quê? Porque é a realidade. Sim. Então, assim, acaba que o meio contamina. E a única maneira de mudar o meio é educando, é massificando. Mas eu não vejo a gente respeitar o próximo, cara. A verdade é essa. Falta muito isso. Falta muito entender a gente como sociedade. Mas somos uma sociedade muito nova em termos históricos, né? O Brasil tem 523 anos, né? Você vai ver um país europeu, né? E se você pegar de república, de independência, a Constituição americana é mais velha do que o nosso tempo de independência, né? Sim. E aí teve o tempo do Império e depois a República. Eu tive no ano passado numa cidade, uma viagem que eu fiz, que era mais velha que o Brasil. A igreja levou 600 anos para ser construída. Então, a igreja tem mais tempo de vida do que o Brasil. Então, e a igreja já está lá construída, ó. Há muito tempo. Eu acho que a gente está num processo de amadurecimento de sociedade e construção. É um argumento válido. É um argumento válido, mas não é desculpa. Não é desculpa. E assim, o brasileiro tem mania de... Ele quer dormir terceiro mundo e acordar primeiro. Então, assim, vamos mudar a lei trabalhista, porque agora a gente pode discutir com o patrão. Irmão, não tem condição do cara discutir com o patrão dele. Ele não tem escolaridade. Você não deu acesso à educação. Você não deu acesso a um monte de coisa. Deu acesso à alimentação para ele formar o cérebro dele de forma adequada, para ele ter um conhecimento cognitivo necessário. Porra, aí você vai dizer que ele tem como discutir com o patrão dele qual é a carga horária, a hora. Não tem, pô. Então, assim, o brasileiro tem que parar de inventar
medidas pegar de fora, enfiar na goela do brasileiro e dizer, não, agora a gente é primeiro mundo. Não vai ser, pô. Aquela história que a gente conversou sobre pegar a medida do Código Civil argentino sem nenhuma adequação e jogar no nosso curso. Esse é bom e funciona. Mas o importar o que funciona. Pega o Distinguish, porque é bonito, pega lá do direito inglês, né? Pô, e aí? Funciona no Brasil? Não. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi um papo... Começou no Elon Musk, passou pelo Xandão e chegamos no povo brasileiro. Acho que a gente fala sobre os que Darcy Ribeiro e Sérgio Marcos de Holanda ficariam orgulhosos. Orgulhosos, foi um papo bem legal. Acho também que a gente conseguiu falar de tudo, só que a gente continuar agora, acho que o uísque vai entrar na... capacidade cognitiva já não vai estar. A gente vai ser cancelado. Então, mês que vem, a gente puxa outro assunto e começa a falar também. Eu acho que é muito válido a gente... Esse debate mais descontraído e... Eu acho muito mais válido, natural. Né? Mais natural. Mais solto. Porque a gente acaba que, quando tá junto aqui no programa... uma formalidade, tem um convidado. Sim. A gente tem que respeitar o convidado. E aqui é nosso momento. Aqui somos nós, batendo papo. Então vamos fazer o seguinte: pega o gelão lá, Thiago. Vou pegar ali. Vamos mexer aqui a última pra gente brindar e acabar. A gente ainda tem que tomar uma com Felipe ali fora, hein? Opa, isso não é problema. Isso é solução. E a gente encerra esse episódio aqui. Lembrando que todo mês vamos fazer um episódio extra do Venire, que vai ser um episódio do Venire em parceria com a Palatinic Pacheco Sociedade de Advogados, que é o nosso escritório. Isso. E vamos falar de assuntos da semana, do mês, que tiveram repercussão, que são interessantes, da maneira descontraída que a gente... Então, num contexto jurídico mais gosta de falar, né? Eu falo palavrão pra caramba, vocês já viram. Você não vai ver isso no Venire. Não vai ver no Venire, mas você vai ver aqui. Você vai ver o Lucas me sacaneando, a gente sacaneando o Thiago. E faz parte, vai ser bem legal. Acho que vai ser um papo legal. Fala o seguinte, da próxima tem que ter uma comida, né? Porque beber só e não comer, né? Se eu falar aqui... Um abraço. Obrigado. Tchau.